Falar de musicalidade cristã e falar de ministração de louvor é bem complicado, porque tem muitos pontos de vista diferentes a partir dos quais você pode começar essa análise. Eu quero recomendar aqui logo de cara a leitura do Vida Após o Gospel e A Décima Marca, que são livros do Marco Telles. São muito mais eloquentes do que eu jamais serei quando o assunto é tanto musicalidade cristã saudável quanto ministração e teologia do louvor. Falar sobre louvor e falar sobre a nossa atuação enquanto pessoas que servem a igreja com louvor começa de entender o que é ministrar, certo? Talvez esse seja o começo de tudo. Ministrar é servir. A gente glorificou o nome ministrar porque a gente dicotomizou o significado dele, igual a gente dicotomizou um monte de outras coisas na ideia de separar o sagrado do profano. Então, dizer servir é mais mundano do que dizer ministrar. Então, eu vou servir uma comida aqui, tem um significado. Eu vou ministrar um louvor aqui, tem outro significado. É assim que a gente cria essas distinções para elevar uma coisa a um status de sagrado, reduzir uma outra ao status de secular. Essa dicotomia cria vários problemas, no sentido de que a gente não entende que tudo que a gente faz na igreja é um serviço aos homens e um louvor a Deus. A igreja tem essas duas dimensões. Quando nós estamos na congregação, ali, servindo a igreja com música, nós estamos cantando algo que louva a Deus. Mas a nossa atuação como músicos, cantores, é uma atuação aos homens. É estranho falar isso, porque muitas pessoas vão dizer assim: eu não estou ali para agradar os homens. De fato, você não está ali para agradar os homens. Você está ali para fazer um serviço agradável a Deus, porém que sirva a igreja. A igreja é o alvo daqueles que servem a Deus com música. Pode ser que você tenha o seu tempo de ministração a Deus e de serviço a Deus exclusivo quando você está sozinho. E nesse sentido, eu não vou entrar agora. Mas eu estou pensando assim, você é o cara ou a garota que está à frente da igreja com o microfone na mão ou com um instrumento na mão, e naquela hora você está tocando uma música ou cantando uma música junto com a igreja. O que é que você está fazendo ali? Você está servindo a igreja. O foco da ministração de louvor é, de certa forma, a igreja e não Deus diretamente. A gente canta a Deus com a igreja. Quem serve a Deus e louva a Deus musicalmente é a igreja. É o conjunto formado pelos que estão à frente no momento do louvor, seja com os instrumentos, seja com a voz, somado com o que a congregação canta. Isso é talvez uma forma de definir o que é louvor congregacional. Essa mentalidade, eu estou aqui tocando, eu estou aqui cantando, de forma a, essa talvez seja a melhor palavra, azeitar, ou dinamizar, ou conduzir, ou arredondar, ou botar um molho na música que a congregação está cantando. Assim, nesse sentido, por que eu tenho que cantar melhor para servir melhor a congregação? Por que eu tenho que tocar melhor com instrumentos melhores para servir melhor a congregação? Porque a ideia é sair da frente. Se eu canto mal, eu conduzo mal a igreja, eu conduzo a igreja a cantar mal. Se eu toco mal, eu conduzo a igreja de forma quadrada, sabe? A coisa não gira direitinho. Quanto mais a igreja vê qualidade e movimento natural nessa dança, é como se fosse uma dança. Eu vou ser
o parceiro que conduz a parceira é a igreja, então eu tenho que ser redondo, eu faço as coisas com fluidez para que a igreja não sinta a minha presença. E quando que a igreja sente a sua presença no louvor? Quando você quer aparecer mais que a congregação. Seja com volumes muito altos, seja com uma ministração que não é natural, seja com ênfases vocais exageradas, tudo que sai demais, chama mais atenção do que a congregação, acaba, de certa forma, atrapalhando. O que não quer dizer que a gente não possa ser criativo e que a gente não possa trazer riqueza, beleza e criatividade na atuação. Eu já falei de criatividade. Criatividade, seja criativo. E com muita qualidade. Bons vocais, bons instrumentos. Cara, eu não vejo problema nem em solos. Se aquilo for orgânico e funcionar dentro da congregação, se é o costume e aquilo tá natural e aquilo funciona legal com a igreja, bom demais. A questão é que se você não entende que essas duas áreas de atuação são complementares e que a ministração com música ela serve para levar a congregação para dançar, para juntos a gente celebrar um culto a Deus, e você não entende que você lá com o microfone, você lá com o instrumento, você é um servo da igreja, você tem muita dificuldade de fazer a ministração de louvor não ser dicotomista, não ser uma separação de sagrado e profano. Eu sou o sagrado aqui na frente, com o meu microfone, com o meu instrumento. Vocês são os profanos aí nas cadeiras de vocês, ouvindo o que eu estou fazendo. Porque eu sou melhor que você. Eu me consagrei para um serviço que você não se consagrou. Então eu estou oferecendo a Deus um culto que você não pode oferecer. Não pode haver incongruência e diferença de nível entre os ministros de louvor e a congregação. Os ministros de louvor podem ser e devem ser mais fluentes do que a congregação naquilo que eles exercem, assim como um pastor é mais fluente no ensino do que outros membros da congregação, assim como alguém no ministério infantil é mais fluente em ensinar o evangelho às crianças e em conduzir até moralmente e disciplinarmente as crianças. Essa diferença ela deve acontecer para elevar a congregação. Então, o músico ele é mais habilidoso que a congregação porque ele quer trazer a congregação junto com ele. Então, as diferenças são pequenas e sempre no sentido de puxar junto. Eu vou cantar de maneira mais pronunciada porque eu quero trazer a congregação comigo. Eu vou tocar de maneira diretiva porque eu quero trazer a congregação comigo. Vamos juntos adorar o Senhor. Eu proclamo os grandes feitos de Deus para que a congregação conheça esses grandes feitos de Deus e se engaje naquilo que agrada a Deus e aos homens, que é o louvor. Nós somos seres criados para a adoração, criados para o louvor. A gente está sempre em busca do que elogiar. É a nossa natureza. Nós sempre encontramos um caminho para a idolatria no nosso coração porque há um vácuo. É como se o nosso coração pedisse para ter um trono nele. E quem se senta nesse trono pode ser Deus ou pode ser muitas outras coisas. Você pode escolher o seu ídolo. Ou você pode adorar o Deus verdadeiro, porque só é idolatria quando é ao falso. Se você adora a Deus de maneira sincera, em espírito e em verdade, ele não é um ídolo. Mas se você coloca outra coisa nesse lugar, é um ídolo, porque é uma falsificação. O ministério de louvor, ele se torna essa fábrica de ídolos quando, primeiro, a igreja, vou pensar do ponto de vista coletivo, a igreja coloca o ministério do louvor num pedestal que ele não deveria ter, né? A nossa igreja funciona em torno do ministério de louvor. A hora da adoração é a melhor hora do culto. E aí, na hora da ministração da mensagem, não há o mesmo engajamento, não é a mesma paixão. Não, o louvor é uma proclamação da glória de Deus com uma linguagem, enquanto que a pregação é uma ministração, é uma
proclamação da glória de Deus com outra linguagem, enquanto que o momento da comunhão, depois do culto, é também uma proclamação da glória de Deus com uma terceira linguagem. Esse entendimento correto e coerente da graça de Deus e da graça e da glória da graça de Deus, que é o que nós cantamos no Novo Testamento, segundo Efésios, né? Proclamação da glória da sua graça. E isso é feito em um movimento de loops e de danças que vão se acelerando. Você propõe para a igreja uma canção e vai à frente dela até que ela venha. Quando ela vem, você se afasta um pouco e deixa ela dançar, e aí você propõe uma outra canção, e nesse ciclo vai havendo uma elevação do conjunto. A coletividade louva a Deus. E aí as expressões artísticas são muito honestas, muito sinceras, muito singelas. O melhor timbre de guitarra possível combina com a congregação cantando. Os melhores vocalistas possíveis, seja abrindo vozes, seja tendo aquela dinâmica bonita de começar devagar e crescer depois, e vozes que explodem e toda aquela beleza, funciona dentro de um conjunto. A congregação está cantando emoldurada pela beleza de artistas que servem a Deus com sua arte. Mas quando você compra um quadro, você não compra pela moldura, é o quadro. A moldura, o ministério de louvor na igreja é a moldura do quadro. Quanto mais dedicado e combinando com a congregação a moldura é, mais o quadro ganha beleza. Os quadros precisam da moldura. Eles não se penduram somente o papel, eles precisam da moldura. Mas a moldura existe para a beleza do quadro. O ministério de louvor, o serviço de música da igreja é uma moldura em torno de um quadro. Essa é uma primeira possível leitura, uma primeira possível abordagem de como que a gente entra nesse assunto que é a ministração de louvor. O que nós fazemos como ministros de louvor é conduzir a congregação para proclamar a glória da graça de Deus, proclamar os atributos de Deus. O objetivo do louvor é a proclamação. Louvar é elogiar. Proclamar as virtudes de Deus. Para a gente chegar a isso e ser uma igreja saudável no assunto louvor e adoração, nós temos algumas etapas. E para uma introdução, esse conteúdo até serve. E a gente vai aprofundar isso em próximas conversas.